Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje sim, infelizmente. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @Sincero Santos. Lembrando que lá eu tenho duas parcerias, com a página Torcida Alvinegra e com a Bruna Novaes, @Sereia Pistola. Bom, gente, como eu venho falando nos últimos vídeos, o Santos vem fazendo uma reformulação geral do seu elenco, então os próximos dias ainda terão bastante especulação de quem vem, especulação de quem sai. Então, vamos para mais um resumão de mercado da bola. E para começar, eu começo com uma notícia que saiu ontem à tarde, que eu até mencionei na live de ontem, que o Santos negocia com o zagueiro Gil, do rival de Itaquera. O Gil está livre no mercado após o término da temporada. Ele tem na sua carreira 855 jogos e 42 gols. Começou sua carreira no Americano, Atlético Goianiense, Cruzeiro. Depois foi para o Valenciennes da França e veio para o rival de Itaquera. Depois foi para a China, para o Shandong Luneng e voltou para o rival de Itaquera. Bom, a questão do Santos tentar o Gil é uma indicação do Fábio Carille. Isso, para mim, mostra que o Santos pode perder um dos seus zagueiros. Quando eu digo isso, talvez o Joaquim ou o Basso, porque o Joaquim tem mercado tanto na Europa como na Série A do futebol brasileiro. Então, o Santos, que quer manter o Joaquim, tem esse medo de perder ele e já quer contratar alguém para o lugar. E na questão do João Basso, precisa conversar sobre uma redução salarial e também o jogador tem mercado. Então esses dois zagueiros que o Santos tem hoje no seu elenco podem sair. Então por isso o Santos está indo atrás do Gil a pedido do Fábio Carille. A questão do Carille ter pedido esse jogador, geralmente todo treinador, já falei isso aqui várias vezes, pede jogadores da sua confiança e o Gil é uma delas. Eu acho que para a realidade do Santos, para o que a gente disputa, eu acho que o Gil é um bom nome. É um jogador de muita imposição física, muito bom no jogo aéreo. Agora, o ponto contra é que é um zagueiro lento. O que me preocupa é você ter três zagueiros lentos. Então a pergunta, a crítica, não é em questão da qualidade do Gil, porque eu acho o Gil um bom zagueiro, ok? Só que eu acho que o pessoal está dormindo muito ainda no ponto que ele estava desgastado com a torcida do rival e também a gente não está querendo aceitar a realidade que o Santos vive hoje, do campeonato que o Santos vai disputar ano que vem. Então, para os campeonatos que o Santos vai disputar, o Gil é um bom nome. E como eu falei, a crítica tem que ser o porquê contratar um zagueiro que tem as mesmas características de Luiz Felipe e de Messias. Isso se o Santos não for perder também nenhum desses dois que eu acabei de citar. Então é essa crítica em relação ao Gil. No geral, eu acho que o Gil, para uma Série B, é um ótimo reforço se o Santos concretizar. Beleza? A segunda informação vem através do jornal O Lance. O segundo lance, o Santos se aproxima de acerto com o Jorge, lateral esquerdo, que já fez uma passagem aqui no Santos em 2019. Bom, a questão do Jorge, gente, eu acho que não está tão próximo assim como todo mundo espera. Mas a negociação segue, o Santos tem o interesse, segue conversando com o rival, que a princípio pretende liberar o jogador. Bom, para falar do Jorge, gente, eu trouxe alguns números para dar a minha opinião aqui. Tecnicamente, o Jorge é um grande jogador, tá? É um lateral que sabe apoiar muito bem, sabe finalizar, sabe cruzar. E é uma coisa que o santista não está acostumado, com laterais que sabem cruzar. E na parte defensiva, o Jorge não é um primor, mas faz o razoável, faz o feijão com arroz. Não falha de forma gritante como os nossos laterais nos últimos anos. Mas assim, o meu contraponto nessa possível contratação seria o quê? As lesões do Jorge, porque o Jorge não é mais o mesmo de 2019. Eu vou mostrar aqui por números, ó. No Santos, ele fez 35 jogos e 2 gols em 2019. Depois, no Mônaco, ele fez apenas 2 jogos. No Basel, fez 5 jogos. E no rival da Barra Funda, em 2 temporadas, ele fez apenas 31 jogos. E na última temporada pelo Fluminense, ele fez apenas 4. Isso prova que as lesões vêm atrapalhando o rendimento dele e atrapalhando a carreira dele. Então, assim, gente, no geral, o Jorge seria um bom reforço na parte técnica. Agora, que Jorge que chega? Então vira uma contratação
de ótima para duvidosa. Porque não adianta o Santos contratar um cara muito bom de bola se ele vive no DM, ok? Isso não é uma crítica ao jogador, só que o jogador passou pela sua carreira algumas lesões graves no joelho. Então, repito, o Jorge tecnicamente é uma baita contratação. Se ela acontecer mesmo, é uma baita contratação. Só que é um jogador que se lesiona muito. É um jogador que tem que tomar cuidado na hora de contratar. Bom, gente, a próxima informação vem através do De Olho no Peixe, que Vasco e Cruzeiro têm um interesse no Lucas Lima. Inclusive o Meia já apagou suas fotos que tinha alguma relação com o Santos no Instagram. Então, assim, provavelmente o Lucas Lima deve estar de saída e provavelmente vai atrás de uma rescisão amigável. Quando eu digo isso, é porque o empresário do Lucas Lima é o pai do Neymar e o pai do Neymar tem uma boa relação com o Marcelo Teixeira. Já que o Lucas Lima não tem clima para ficar, o Santos vai buscar essa possível rescisão amigável com ele e deixar ele livre no mercado, porque ninguém vai querer pagar para contratar o Lucas Lima. É a verdade, ninguém vai pagar uma multa rescisória para tirar o Lucas Lima do Santos. O máximo que poderia acontecer é alguém pagar um contrato de empréstimo, o máximo, beleza? Então, assim, no geral, que o Lucas Lima vá embora. Ele não pode vestir nunca mais a camisa do Santos. Eu falei isso antes do Santos fechar com ele. É só pesquisar aí no meu canal que eu falei assim: gente, o Lucas Lima saiu de uma maneira ruim do Santos, causando, se escondendo dos jogos importantes. Depois xingou o Santos, depois provocou a torcida do Santos e voltou com o rabo entre as patas, pedindo desculpinha esfarrapada. Então, a torcida do Santos no início até meio que se empolgou, porque ele fez bons jogos contra a Portuguesa, Ceilândia, Iguatu, que também são adversários com todo respeito, que ele tinha obrigação de jogar bem, que ele tinha obrigação de dar assistência. Só que assim, gente, vamos ser francos em questão do Lucas Lima. Depois que ele renovou o contrato, lembrando que ele veio por um contrato de produtividade, e se atingisse as metas, renovava por 1 ano. Ele acabou renovando por 2. Parabéns, seu Rueda e CG maravilhoso. E com isso, ele sentou em cima do contrato. E uma prova que o Santos está onde está é que com o Lucas Lima, o Santos jogava mal. E sem ele, jogava pior. Então, gente, tem uma justificativa que dói no torcedor o porquê o Santos está aonde está. Porque são contratações como essa do Lucas Lima que fizeram o Santos ser rebaixado. São contratações de jogadores que oscilam na vontade que fizeram o Santos ser rebaixado. Então, a questão do Lucas Lima, na hora que o Santos contrata, eu até tentei ser otimista, mesmo falando que eu era contra. Eu fiz até no quadro 5 alguma coisa, falando 5 motivos que o Lucas Lima pode dar certo no Santos. Mas não deu certo, porque é um jogador mentiroso, um jogador preguiçoso, um jogador com uma má vontade e ingrato. Então o Lucas Lima vai acabar sendo esse tipo de jogador em qualquer clube que ele vá. Tá? Então, se ele for para Vasco, se ele for para o Cruzeiro, vai ser o problema dos dois times, tá? Então, eu acredito que a rescisão amigável deve acontecer nos próximos dias pela boa relação entre Marcelo e o pai do Neymar, que é o empresário do Lucas Lima, e o Lucas Lima vai seguir seu caminho bem longe do Santos e que continue assim para o resto da vida. Isso prova que às vezes tem pessoas que não merecem uma segunda chance, e o Lucas Lima é uma delas. Bom, e a última notícia sobre o Zanocelo, segundo o De Olho no Peixe, o Santos teme não ter o que fazer com o Zanocelo, porque o jogador volta de empréstimo do Fortaleza, o Fortaleza não optou pela compra do jogador, também o Fortaleza não é idiota. Bom, mais uma burrada do senhor Rueda, que pagou 10 a 11 milhões no jogador para a Ferroviária para ter ele em definitivo, sendo que os 2 anos que a Ferroviária tinha emprestado o jogador para o Santos, ele não atribuiu em nada. E com isso, o Santos quis comprar mesmo assim. Então, agora, o Santos fica com essa bomba. Por mais que o Zanocelo tenha tido um auge, um mini auge, uns 6 jogos bons com o Carille, provavelmente não deve ficar no Santos. Então, o Santos teme não ter mercado para ele, porque ele está queimado, porque não foi bem no Santos, foi emprestado para o Fortaleza, onde mal jogou. Inclusive lá ele falou uma frase que não queria voltar para o Santos. Aí eu respondo para ele que isso é recíproco, porque a gente não queria que ele voltasse também. Mas já que voltou,
agora o Santos vai ter que procurar um novo destino para ele. Como eu falei, e o problema do Zanocelo não é a questão técnica, porque não é um jogador tão ruim, não é tão bagre. Ele é bagre? É, mas não chega a ser horroroso. Só que é um jogador sem vontade nenhuma. É tipo um projeto de Lucas Lima até o breve momento que eu acho do Zanocelo. Pelo menos é o que me parece, um jogador que não é tão ruim, só que a sua preguiça, a sua falta de vontade o transforma em horroroso. Pelo menos eu acho isso do Zanocelo. Então é mais um problema que o Marcelo Teixeira terá que resolver por causa da gestão passada, que é a de Andrés Rueda, a pior gestão da história. Bom, gente, o resumão de hoje é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.